Iremos começar a nossa aula de hoje falando sobre as orações subordinadas adverbiais, tá certo? Vamos lá para o conceito de oração subordinada adverbiais. Uma oração ela é subordinada quando ela exerce uma função sintática sobre outras. Ou seja, depende de outra para que a frase estabeleça seu sentido completo. Então, eu vou precisar ter duas orações, tá certo? E aí, o adjunto adverbial ele vai servir para ligar essas duas orações para que ela tenha um sentido completo, tá certo? Assim, as orações subordinadas adverbiais, ela exerce a função de advérbio e funcionam como adjunto adverbial, vão estar junto ao verbo, sendo classificadas em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. E aí iremos verificar cada uma delas, iremos comentar e exemplificar cada uma delas, tá certo? Quanto à classificação, como eu já falei para vocês, elas se classificam em 9, de acordo com a circunstância que exprime na frase. Então, cada tipo de classificação de orações subordinadas, ela vai exprimir uma circunstância na frase. Ela vai, como eu falei para vocês, ela vai dar sentido quando ligar uma frase à outra. E aí, o que diz aqui? As orações subordinadas adverbiais são iniciadas com uma conjunção subordinativa ou locução, isto é, aquele que liga as frases principal e a frase subordinada, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, são classificadas em 9 tipos, de acordo com a circunstância que exprime na frase. A primeira é a causal. A causal é a oração subordinada adverbial de causa. Ela exprime motivo ou causa, sendo que as conjunções integrantes adverbiais são porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Exemplo, não fomos à festa, visto que estava chovendo. Quem é a oração subordinada aí? É visto que. Ela está dando a ideia de causa, a causa no qual eles não foram à festa, tá ok? E aí vamos agora para a comparativa. A comparativa, as orações subordinadas adverbiais comparativas, ela exprime comparação, sendo que as conjunções integrantes adverbiais, elas são como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, que nem, que, combinado com mais ou menos, tá certo? Exemplo, Paula é estudiosa tanto quanto seus irmãos. Esse tanto quanto, ele tá dando a ideia de comparação entre Paula e os seus irmãos. Então, a oração subordinativa adverbiais tanto quanto, ela dá a ideia de comparação, por isso que ela é comparativa, tá certo? Essa oração. A próxima são as concessivas. As concessivas são as orações subordinadas adverbiais concessivas. Elas vão exprimir permissão, sendo as conjunções integrantes adverbiais. Exemplo, embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que eu pense. Exemplo, Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, isso ele está exprimindo uma permissão, entendeu? Quem é a oração subordinada adverbiais concessiva aí? É embora, porque as conjunções integrantes adverbiais embora, ela dá a ideia de concessão, ela dá a ideia de permissão, tá certo? E aí vamos para condicionais, que vai exprimir a ideia de condição, sendo as conjunções integrantes adverbiais, tendo como exemplo se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, mas a menos que, e sem que. Exemplo, iremos à festa desde que não chova. Então, a condição para que eles
para que eles vão à festa, é não chover. Se chover, eles não vão. Tanto que eles dizem assim, ó, iremos à festa desde que não chova. Então, existe uma condição para que eles vão à festa, tá certo? Por isso, é classificada como orações subordinadas adverbiais condicionais, porque existe uma condição para que aquilo aconteça. E aí, a conformativa. A conformativa, ela vai exprimir a ideia de conformidade, sendo as condições integrantes adverbiais conforme, segundo, como, consoante, de acordo. Exemplo: consoante as regras condutas, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho, tá certo? Então, toda vez que vem esse nome consoante, conforme, ela já dá a ideia de conformidade, tá certo? E aí as consecutivas são aquelas que exprimem consequência, sendo as conjunções integrantes adverbiais de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. Exemplo: o palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, a consequência do palestrante ter falado baixo foi que eles não conseguiram ouvir a apresentação. Então, essa parte que tem de forma que, onde está em negrito, é a oração subordinada adverbial consecutiva, porque é uma consequência do sujeito. O sujeito fala tão baixo que eles não conseguiram ouvir a apresentação, tá certo? E aí tem as orações subordinadas finais, que vão exprimir finalidade, sendo as conjunções integrantes adverbiais a fim de que, para que e por que. Exemplo: estamos aqui para trabalhar. Então, esse para, ele está dando a ideia de oração subordinada adverbial final, tá certo? Qual a finalidade que eles estão ali? Para trabalhar. Então, já diz, estamos aqui para trabalhar. E aí, por fim, temos também as temporais. As temporais, elas vão dar a ideia de quê? Exprimir a ideia de circunstância de tempo, sendo as conjunções integrantes adverbiais enquanto, de, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que. Exemplo: enquanto eles se divertem, nós trabalhamos, tá certo? Então, ele está exprimindo uma circunstância. Enquanto alguns se divertem, outros estão trabalhando. Podemos dizer assim. Tanto é que ele diz assim: enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Esse enquanto em negrito, ele está dando a ideia de oração subordinada adverbial temporal. E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre as orações subordinadas proporcionais. Exprime proposição, sendo as conjunções integrantes adverbiais a proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Exemplo: à medida que o tempo passa, estamos mais distantes, tá certo? Então, essa conjunção, ela vai exprimir proporção. Então, o que vai me dizer que é uma proporção? Quando eu falo, à medida que o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais distante ficamos, tá certo? É isso que ele quis dizer. Tanto é que na frase está assim: à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Então, a proporção que o tempo vai passando, a distância vai aumentando. Tá ok, galera? Espero que vocês tenham entendido sobre as orações subordinadas. Espero que vocês tenham entendido as orações subordinadas adverbiais. Lembrando que são 9, é necessário que vocês conheçam as 9, conheçam as conjunções integrantes adverbiais, que dão uma ideia para cada uma das orações. Dão ideia de proporção, ideia de conformidade, ideia de finalidade, ideia de circunstância, ideia de causa. Cada uma dá uma ideia, gente. Então, o que vocês devem saber? Devem saber, aprender, decorar, mentalizar as 9 orações subordinadas adverbiais para que vocês aprendam, não decorem, tá certo?